Meu querido e minha querida, então sejam muito bem-vindos a esse videozinho aqui improvisado, tá? Conforme prometido, vou estar resolvendo aí umas questõezinhas de estequiometria com vocês, tá bom? De uma lista que eu mesmo elaborei, beleza? Vamos lá. Estequiometria, de forma alguma, é um assunto tranquilo, tá? Ela vai trazer aspectos também de outras matérias, e é por isso que ele se torna um conteúdo tão difícil, mas que depois dessa playlistzinha aqui de resolução vai ficar mais tranquilo, espero eu, tá? Então, de maneira geral, a estequiometria ela vai se preocupar com o aspecto quantitativo das reações químicas, ou seja, com o aspecto numérico. Então, eu tenho uma reação qualquer, eu sei que A reage com B formando C. Mas qual é a quantidade de A? Qual é a quantidade de B e quanto de C eu vou formar? E se eu quiser um volume de C ao invés de uma massa? Ou se eu quiser em quantidade de mols? E aí vem aquela encrenca de pureza, de rendimento, que a gente vai falar também e que eu vou explicar para vocês com toda a calma, com toda a paciência do mundo, tá bom? Então, nesse primeiro momento, vamos só dar uma relembrada em alguns fundamentos da estequiometria para a gente poder avançar para os exercícios com tudo em mente, sem nenhuma dificuldade, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte: vamos começar por uma reação, tá bom? O que acontece na natureza é a reação. O que eu vou escrever aqui é a equação, né? Então eu estou usando símbolos, por exemplo, N2 mais H2 para formar uma molécula de amônia, NH3. Beleza? Alguns conceitos fundamentais. Vamos lá. Isso daqui, então, a gente já sabe que não é uma reação, é uma equação química, certo? Na equação química, a gente toma como ponto de referência a seta da reação. Tudo que vem antes da seta, ou seja, o N2 e o H2, eu vou chamar de reagentes, e tudo aquilo que vem depois da seta eu chamo de produtos, tá bom? Repara que aqui a gente tem dois reagentes, certo? Poderiam ter quantos fossem. E eles vão se juntar para formar um único produto, tá? A letra, né, o símbolo para o elemento, vai variar. Se for um elemento com uma única letra, ela tem que estar maiúscula, tá bom? Se for um elemento que é representado por duas letras, como é o caso do hélio, por exemplo, a segunda letra sempre está minúscula, certo? Isso daí é só um preciosismo, né, de simbologia, mas que eu acho muito importante, tá? Para a gente sempre ter clareza daquilo que a gente está falando, né? Outro exemplo bem simples, né? Na, N maiúsculo, A minúsculo. Cl, C maiúsculo, L minúsculo e assim por diante, tá bom? Agora, o que é importante aqui pra gente? Então, beleza, João, eu tenho aqui o símbolo, pô, e esse 2 aí? O que esse 2 significa? Da simbologia, esse subscrito aqui, porque ele está embaixo, ele vai me indicar quantos átomos daquele elemento eu tenho. Então, se eu tenho um N2, é porque eu tenho dois átomos desse nitrogênio aqui. De maneira semelhante, na verdade, de maneira igual, eu vou ter o H2. Significa que eu tenho dois átomos de nitrogênio, um ligado ao outro, tá bom? Não é que são dois átomos isolados, são dois átomos que fazem uma ligação entre si. Isso daí vai ficar bem mais nítido daqui a pouco, em que a gente vai fazer a estrutura desse pessoal aqui, certo? E aí, no meu produto, eu tenho o NH3. Então, repara, N maiúsculo, nitrogênio, H maiúsculo, hidrogênio. Eu tenho apenas um nitrogênio para três hidrogênios, certo? Então, eu parti de duas substâncias, formei uma terceira com ligações diferentes, certo? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Bom, eu falei que eu não tinha dois átomos isolados, não é? Porque o que está acontecendo é isso aqui, ó. Eu tenho um nitrogênio ligado ao outro. E o hidrogênio? A mesma coisa. Um ligado ao outro.
E como é que fica essa amônia aqui que está no meu produto? Ela a gente representa da seguinte maneira. Ó. O nitrogênio ele vai ser o meu átomo central. E dele eu vou estar fazendo 3 ligações. Um hidrogênio para cá, um hidrogênio aqui e o outro aqui na ponta. Tá? E aí, a gente pode se recordar aí da química do primeiro ano, né? A gente tem uma geometria tetraédrica, né? Porque a gente tem uma base triangular e esse nitrogênio aqui, ele está por cima, né? Pô, João, mas o que significa esses outros traços aqui que você fez que estão diferentes desse padrão aqui, né? Esse padrão, ele representa as ligações covalentes. E esses outros dois aqui, eles também representam ligações covalentes. Só que, por ser uma geometria espacial, eu tenho uma base com 3 átomos. Naturalmente, um deles vai estar mais à frente. Um outro eu digo que está no plano e o último eu digo que está ao fundo, certo? Então eu uso esse tipo de simbologia para indicar essa estrutura, que eu tenho um átomo mais à frente e o outro mais no fundo, tá bom? Mas nesse momento não é tão relevante para a gente. Mas o que é relevante para a gente é entender o seguinte. Cara, repara só, eu estou partindo de uma molécula que tem 2 átomos de nitrogênio e o meu produto só tem um. Sumiu? Não, não some. O que está acontecendo aqui? Na verdade, vocês vão lembrar talvez daquela lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se copia, né? Então, repara o seguinte, que essa molécula de nitrogênio, gás de nitrogênio N2, tem 2 átomos de nitrogênio. No meu produto, eu tenho uma molécula que tem somente um. Eu perdi o outro? Não. O que está acontecendo? Na verdade, essa molécula aqui da amônia, ela é duplicada. Eu vou produzir 2 amônias. Então, repara que agora eu tenho 2 átomos de nitrogênio nos meus reagentes e também tenho 2 átomos de nitrogênio nos meus produtos. Então agora está tudo igual. Tudo que eu tinha antes está aparecendo agora. Só que eu tenho uma nova situação. Eu parti de 2 hidrogênios, só que agora eu tenho 6. Pô, aí virou loucura, né? Calma, pô. A gente já não tem 2 aqui? Então por que a gente não coloca mais 2 pares aqui? Olha só. Agora está tudo certo. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio nos meus reagentes, 3 aqui e 3 aqui. Gente, talvez vocês não tenham percebido o que a gente acabou de fazer, mas a gente acabou de balancear essa equação, certo? Então a gente reparou que uma molécula de nitrogênio reage com 3 moléculas de hidrogênio e forma 2 moléculas de amônia. Esse é o balanceamento. É isso que quer dizer. Lavoisier vai falar, cara, eu não vou perder nada na minha reação. Nada no sentido de átomo, né, de matéria. Eu não vou perder nada disso. Então, todos os átomos que eu tinha antes, eu tenho que ter ao final. A única diferença é que agora eles vão estar fazendo ligações diferentes. Antes eu tinha uma ligação entre nitrogênios e eu vou romper essa. Mas eu vou formar outras ligações com os mesmos 2. Eu não vou abrir mão de ninguém, tá bom? Isso é o que propôs Lavoisier. Então essa é a lei de Lavoisier, certo? E aí, esses números que a gente coloca aqui na frente, 1, 3 e 2, é o que a gente chama de coeficientes estequiométricos, tá bom? Que nada mais são do que quantos mols de uma substância vão reagir com a outra, ou vão ser formadas ao final do processo. E daí, tem uma outra lei. Então, a primeira foi a lei de Lavoisier. E aí tem um outro cara chamado Proust. Lei de Proust. Que ele vai falar o seguinte. Uma vez que eu fiz esse balanceamento entre essas substâncias e eu determinei os coeficientes estequiométricos, eles se mantêm para todo sempre.
Então, para essa reação, 1 mol de nitrogênio sempre vai reagir com 3 mols de H2, que produzem, por sua vez, 2 mols de amônia. 1, 3, 2, para sempre. O que não quer dizer que eu sempre vou ter essas quantidades no sentido prático, de laboratório, né? Então, repara que eu posso ter o dobro, mas as proporções vão continuar as mesmas. Então, se essa é a minha proporção base, eu posso ter, por exemplo, 2 de nitrogênio, 6 de hidrogênio e vou formar 4 de amônia. Ou eu posso ter metade. Posso ter meio de N2, 1,5 de H2 e vou formar um só de amônia, tá bom? Essa é a ideia. Lei de Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma, e a lei de Proust, em que eu tenho as proporções definidas, tá bom? Esses são os 2 princípios que vão regir toda a estequiometria daqui para frente. Fechou? Um outro ponto importante que eu queria comentar com vocês nesse primeiro momento é que, como eu falei, estequiometria ela vai trabalhar muito a questão numérica, quantitativa. Então vamos entender um pouquinho quais são as grandezas que a gente vai utilizar, tá? Vocês já sabem muito bem que qualquer químico ele é meio tarado nesse negócio de mol, certo? Mol é a nossa unidade principal para as coisas, tá? Calma aí que o toque bate firme aqui, ó. Toma, centraliza, agora foi. Então, olha só. Mas o que significa mol? Mol é uma palavra que designa uma quantidade, tal qual dúzia. Se eu falo, pô, irmão, me vê uma dúzia de ovos, significa o quê? Que eu quero 12 ovos. E também funciona para múltiplos e submúltiplos. Irmão, vê 2 dúzias de ovos. Irmão, vê meia dúzia de ovos. É uma palavra que vai designar um número. Então, se eu tenho a palavra mol, que número que está por trás dela? É aquele tal número de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23. João, mas 10 a 23 o quê? Unidades. João, unidades de quê? Unidades de qualquer coisa que você queira. Eu não posso ter uma dúzia de ovos, uma dúzia de garrafas, uma dúzia de pessoas. Do mesmo modo, eu posso ter um mol de átomos, um mol de moléculas, um mol de íons, um mol de o que você quiser que seja, tá bom? Então, esse é o número por trás do mol. Deixa eu envolver aqui, deixar bonitinho, fazer a ligação. Esse daqui é o número de Avogadro. Certo? Show. Contudo, na maioria das vezes, a gente não vai lidar, o mol vai estar sempre envolvido, mas a gente também usa outra grandeza, que são as grandezas de massa. Ah, porque eu estou no laboratório e eu não tenho como medir quantos mols. Eu não tenho uma balança para mol. Eu vou pesar gramas, miligramas, quilogramas. Então a gente vai usar massa, certo? Então, se a gente quer usar massa, eu preciso ter algum jeito de converter esse mol para massa. E como que a gente faz isso? Através da massa molar. O nome ele já bem explica, né? Massa molar, massa por mol. E qual unidade que normalmente a gente vai usar? Massa por mol. João, mas como é que eu calculo a massa molar de uma substância, de um composto? Cara, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a tabela periódica, você vai procurar os elementos que tem no teu composto. Na tabela vem escrito a massa de cada átomo daquele elemento. Então você vai pegar a massa de um átomo, você multiplica pela quantidade de átomos que você tem daquele cara e você faz o somatório, tá bom? Daqui a pouco vai ficar mais claro, tá? E na massa eu acho sempre importante a gente ressaltar algumas conversões que são bem úteis, tá bom? Então, pô, se eu tenho 1 tonelada de alguma coisa, pô, 1 tonelada são 1000 quilogramas. Pô, e 1 quilograma? Ah, 1 quilograma são 1000 gramas.
E eu ainda posso continuar. 1 grama vão ser 1000 miligramas, certo? Importante que em algum momento vai aparecer nos exercícios, esse 1000 aqui a gente escreve comumente em notação científica. Então a gente coloca como se fosse uma multiplicação, né? 1000 é 10 vezes 10 que dá 100, vezes 10 que dá 1000. Então a minha base é quem? 10. Quantas vezes eu repeti o 10? Pô, 3 vezes. Então 10 a terceira. Dica: é só contar a quantidade de zeros e colocar no expoente. Fechou? Essa é a ideia. Contudo, e se eu estiver trabalhando com um gás? Como é que eu vou medir a massa do gás? Não vou. Eu vou medir o quê? O volume. Então essa é a outra grandeza que a gente vai trabalhar nas questões a seguir. Beleza? E aí, como você sabe que você vai trabalhar com volume? Porque no enunciado sempre vai ter a mesma abreviação. C, N, T, P. Condições naturais de temperatura e pressão. São condições do ambiente e que vamos dizer o seguinte, cara, quando eu estou nessas condições de temperatura e pressão, curiosidade, temperatura 25 graus Celsius e pressão de 1 atm? Acho que é atm, atm mesmo, porque tem atm, tem bar, tem pressão de Pascal, mas acho que o padrão é atm mesmo. Ou seja, mundialmente a gente fez essa convenção. E aí nessas condições a gente vai falar o seguinte, ó, 1 mol de qualquer gás. Então eu posso pegar o N2 que eu estava usando ali em cima, posso pegar o H2 que eu estava usando ali em cima. Qualquer um dos gases vai ocupar um volume de aproximadamente 22,4 litros, tá bom? E vamos lá. Medidas comuns aqui de volume que a gente vai trabalhar. A gente sabe que 1 litro é igual a 1000 ml, tá bom? Isso daqui é o mais tranquilinho, padrão, né? Agora, volume eu também posso expressar com unidades de comprimento ao cubo. Como assim, João? Falou grego. Cara, eu posso dizer que, por exemplo, 1 metro cúbico são 1000 litros. Ah, uma piscina de 10.000 litros. 10 metros cúbicos. Beleza? Posso falar ainda que 1 litro vai ser 1 decímetro cúbico. Tá bom? Então, com essas 3 conversões aqui, você já consegue resolver a maioria das questões. Tá bom? E aí, um último ponto que eu gosto de elencar aqui é: eu também não consigo relacionar massa e volume? Consigo, pô. Através de qual grandeza? Densidade. Densidade, ela vai me dizer o quê? Tanto de massa de uma substância vai ocupar tal volume. Por exemplo, densidade da água é 1 grama por ml. A gente vai trabalhar isso daqui numa questão. Significa que 1 grama de água ocupa um volume de 1 ml. 1 ml de água tem massa de 1 grama. Tá bom? Então a gente pode ir e pode voltar. Tá bom? Minha gente, tendo isso daqui em mente, a gente já pode avançar então para as nossas questões, tá bom? Mas eu fiz questão de revisar isso daqui, porque, cara, não adianta eu só resolver exercício se o básico não estiver bem consolidado, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para as questões, e aí eu vou fazer o seguinte, vou dividir cada questão em um vídeo, tá bom? Então, pô, tu fez a questão, bateu com gabarito? Cara, ali não tem dúvida. Então, tu pula para a questão que você teve dúvida. Perfeito? Então, feito combinado, nos vemos.